Você já ouviu falar que usar inteligência artificial pode atrofiar o cérebro? Pois é, mas um estudo do MIT mostrou algo muito mais interessante e até contraintuitivo. Eles descobriram que, em alguns casos, o uso alternado de inteligência artificial pode até levar a um aumento das conexões cerebrais. Parece loucura, mas eu vou te explicar. Enquanto todo mundo acha que inteligência artificial vai deixar as pessoas mais preguiçosas, a pesquisa mostrou que o cérebro é muito mais adaptável do que imaginamos. E dependendo de como usamos a tecnologia, podemos sair mais fortes cognitivamente do que entramos. Quando pensamos em usar inteligência artificial para escrever, é fácil imaginar um experimento simples. Um grupo com inteligência artificial, outro sem, e pronto. Mas os pesquisadores do MIT fizeram muito mais do que isso. Primeiro, eles reuniram 54 participantes de universidades como MIT, Wesley, Harvard, Tufts e Northwestern, todos entre 18 e 39 anos. Esses voluntários foram divididos em 3 grupos com equilíbrio de gênero e idade. LLM Group. Grupo 1. Só podia usar o ChatGPT para escrever. Eles não podiam acessar a internet, sites ou qualquer outra fonte. Apenas a inteligência artificial. Search Engine Group. Grupo 2. Podia usar qualquer site para pesquisar ou escrever, mas estavam proibidos de usar inteligência artificial ou chatbots. Todos usaram o Google para fazer buscas. Brain Only Group. Grupo 3. Não podiam usar nada. Sem internet, sem inteligência artificial, sem referências. Só podiam contar com o próprio conhecimento. Cada participante fez 3 sessões em dias diferentes, escrevendo ensaios sobre temas retirados de questões reais do SAT. A tarefa não era fácil. Eles tinham apenas 20 minutos para escolher um dos 3 prompts disponíveis e escrever um texto estruturado. E aqui começa a genialidade do estudo. Durante todas as sessões, os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral dos participantes em tempo real com EEG de 32 canais, enóbio, medindo oscilações em 4 bandas cerebrais principais: alfa, beta, teta e delta. Isso permitiu avaliar o nível de engajamento, esforço cognitivo e redes de conectividade ativadas durante o processo de escrita. Além do EEG, cada redação foi avaliada de 3 formas. Um professor humano corrigia e atribuía notas. Um juiz de inteligência artificial analisava as redações para dar uma nota automatizada. Ferramentas de NLP faziam análise estatística dos textos, avaliando diversidade de palavras, n-grams, entidades mencionadas, NER e coerência. Mas a parte mais surpreendente do experimento veio na 4ª sessão, chamada de crossover. Os pesquisadores reorganizaram os grupos de forma inesperada. Participantes do LLM Group, que tinham escrito com inteligência artificial nas 3 primeiras sessões, foram desafiados a escrever sem nenhuma ajuda, só com o cérebro. Eles viraram o grupo LLM to Brain. Já os Brain Only Group, que só tinham escrito sozinhos, passaram a usar a inteligência artificial para escrever pela primeira vez. Eles viraram o grupo Brain to LLM. Essa mudança radical não foi comunicada aos participantes com antecedência. Eles chegaram para a sessão final e receberam apenas os temas que já haviam escrito antes, mas com a condição invertida das ferramentas. Foi nessa virada que os resultados mais inesperados apareceram. Alguns cérebros dispararam em conectividade, enquanto outros ficaram praticamente travados. Por que isso aconteceu? O que essa troca revelou sobre como a inteligência artificial realmente afeta a nossa mente? É isso que vamos entender agora. Entre todos os resultados do estudo, talvez o mais surpreendente tenha sido o que aconteceu com o grupo chamado Brain2LLM. Os participantes, que haviam escrito suas redações apenas com o cérebro, nas primeiras 3 sessões, e na 4ª, passaram a usar inteligência artificial pela primeira vez. Diferente do que muitos esperavam, de que usar a inteligência artificial seria sinônimo de menos esforço mental, esses participantes mostraram algo impressionante. Ao começar a usar o ChatGPT, eles apresentaram um aumento expressivo na conectividade cerebral, superior a qualquer outro momento registrado durante o estudo.
As análises de EEG revelaram picos de conectividade em todas as principais bandas cerebrais. Alfa, 8 a 13 Hz, relacionada ao relaxamento atento e à integração de informações, apresentou aumento consistente, indicando maior coordenação mental. Beta, de 13 a 30 Hz, ligada ao foco ativo, análise e tomada de decisões, teve um dos maiores saltos no grupo Brain2LLM, sugerindo que esses participantes estavam processando mais informações do que em qualquer sessão anterior. Theta, de 4 a 7 Hz, associada à memória de trabalho e à criatividade, mostrou maior ativação, sugerindo que o cérebro estava buscando referências internas enquanto integrava as sugestões da inteligência artificial. Delta, 0,5 a 4 Hz, normalmente associada a estados de atenção sustentada em tarefas cognitivamente desafiadoras, registrou elevação relevante, mostrando que esses cérebros estavam altamente engajados. Os mapas de conectividade neural do estudo mostraram redes muito mais amplas e interligadas do que os grupos que já usavam inteligência artificial desde o início. Foi como se o cérebro desses participantes tivesse sido pré-condicionado pelos exercícios anteriores sem inteligência artificial e, ao usar a ferramenta, conseguisse explorar seu potencial ao máximo. Outro dado marcante foi o comportamento durante a tarefa. O grupo Brain2LLM passou mais tempo usando a inteligência artificial de forma ativa, fazendo perguntas, refinando ideias, reorganizando frases, não apenas copiando respostas prontas. Essa interação proativa entre cérebro e inteligência artificial gerou maior integração neurocognitiva, algo que os próprios autores do estudo descreveram como engajamento expansivo. Essa descoberta derruba a ideia simplista de que a inteligência artificial sempre diminui o esforço mental. Mostra que quando alguém já passou pela prática de pensar, argumentar e estruturar ideias sem ajuda, a inteligência artificial deixa de ser um substituto e passa a ser uma ferramenta que amplifica o que a pessoa já domina. Em outras palavras, nesses casos, o ChatGPT não virou muleta, virou trampolim. E foi aí que a atividade cerebral bateu recordes no estudo. Se o grupo Brain2LLM surpreendeu pela alta conectividade neural, o grupo LLM2Brain revelou o outro lado da moeda e mostrou que o uso precoce e constante de inteligência artificial pode ter um preço. Esses participantes passaram as 3 primeiras sessões escrevendo com o ChatGPT, contando exclusivamente com a inteligência artificial para gerar ideias, organizar argumentos e construir os textos. Quando chegaram na 4ª sessão, foram desafiados a escrever sem qualquer ajuda, sem inteligência artificial, sem busca online, apenas com o próprio cérebro. Os dados de EEG mostraram um padrão preocupante: conectividade neural reduzida, principalmente nas bandas alfa e beta. Em vez de se expandirem, como ocorreu no grupo Brain2LLM, as redes cerebrais do grupo LLM2Brain ficaram restritas, com poucas ativações simultâneas entre regiões do córtex pré-frontal e parietal, áreas cruciais para planejamento, memória de trabalho e organização de ideias. Esses participantes apresentaram dificuldade visível durante a tarefa. Muitos pausaram por longos períodos sem escrever nada, demonstrando bloqueio criativo. Na entrevista pós-sessão, relataram frustração e uma sensação de mente em branco. Quando foram questionados sobre o conteúdo do texto que havia acabado de produzir, grande parte não conseguiu recordar nem mesmo a ideia principal. Outro aspecto importante foi a sensação de propriedade. Enquanto no grupo Brain Only e no Brain2LLM, os participantes relatavam sentir que o texto era seu, no LLM2Brain, muitos disseram não se sentir donos do que escreveram, mesmo quando a produção foi 100% feita por eles na 4ª sessão. Isso mostra que a dependência prévia da inteligência artificial afetou não apenas a performance, mas também a confiança e a conexão emocional com o próprio trabalho. Em resumo, para você entender o estudo, o grupo LLM2Brain teve menor capacidade de citar trechos do texto, mostrou menor organização das ideias segundo as avaliações dos professores humanos e apresentou engajamento neural significativamente mais baixo do que o Brain Only em qualquer sessão, inclusive na primeira. Em outras palavras,
Começar a escrever dependendo da inteligência artificial desde o início impediu que esses participantes treinassem as habilidades necessárias para sustentar a tarefa por conta própria depois. Quando a muleta foi retirada, o cérebro simplesmente não conseguiu caminhar sozinho. Se você primeiro exercita sua mente, aprende a construir argumentos, organiza ideias e desenvolve sua própria estrutura de raciocínio, para depois recorrer à inteligência artificial como complemento, você potencializa a capacidade do seu cérebro. Foi exatamente isso que aconteceu no grupo Brain2 LLM, que bateu recordes de conectividade neural. Mas se você pula direto para a inteligência artificial desde o começo, deixando que ela faça tudo, o risco é grande. Você pode enfraquecer sua habilidade de atenção, memória e autoria. Seu cérebro se acostuma a não precisar trabalhar, como um músculo que atrofia pela falta de uso. A conclusão do estudo é clara. O problema não está na tecnologia, mas na sequência e no propósito com que você a usa. Quando a inteligência artificial entra depois de um treino cognitivo, ela amplifica o que você já construiu. Quando ela entra antes, acaba impedindo que o cérebro desenvolva habilidades essenciais. Ou seja, a questão não é se você vai usar a inteligência artificial, mas como e quando você decide colocá-la no seu processo. Esse estudo do MIT nos mostra de forma definitiva que a tecnologia não é inimiga do nosso cérebro, mas também não é a salvação mágica que muitos pensam. A inteligência artificial pode ser um trampolim ou uma muleta. Tudo depende da ordem e da consciência no uso. Se você começa usando inteligência artificial para tudo, antes de exercitar seu próprio pensamento, ela vira uma muleta que impede seu cérebro de desenvolver conexões profundas, diminui sua memória e rouba sua sensação de autoria. Mas, se você treina primeiro sua mente, aprende a construir ideias, argumentar, conectar informações e sustentar a atenção, depois, a inteligência artificial se torna uma extensão poderosa do que você já domina, potencializando sua capacidade de aprender, criar e executar. Em outras palavras, a chave está na sequência. Primeiro, fortaleça sua mente. Depois, use a inteligência artificial como uma aliada para ir além. Não deixe que ela substitua seu raciocínio, nem atropele seu processo de aprendizado. Se esse vídeo te ajudou a entender o verdadeiro papel da inteligência artificial na sua mente, compartilhe com alguém que acha que inteligência artificial é ruim por natureza. Mostre que o problema não está na ferramenta, mas em como decidimos usá-la. Vamos espalhar essa reflexão para que mais pessoas aprendam a pensar por si mesmas, antes de entregar suas ideias para qualquer algoritmo.